Olá, paz do Senhor, boa noite, alunos e alunas do nosso IBADEP, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando o nosso livro de Relações Humanas, tá? No nosso curso IBADEP Médio. Esse livro é bem interessante, né? Porque vai nos trazer informações sobre, de fato, como se dão as relações humanas, né? Interessante porque nós somos seres relacionais, nós nascemos para viver em comunidade, nós precisamos uns dos outros, não conseguimos viver sozinhos. Se nós não nos relacionarmos, nós não vivemos. Um ser humano que vive só, ele perde totalmente o sentido da vida dele, e isso é muito triste, não é? A Escola de Relações Humanas, ela veio promover um movimento de valorização entre essas relações. Esse movimento de valorização, ele cresceu a partir da necessidade e da relevância de se considerar os fatores psicológicos e também os fatores sociais na produtividade. Né? Dessa forma, as relações humanas no trabalho, elas passaram a ser valorizadas. Nós saímos de um nível de relação mecanicista, né, tecnicista, onde as pessoas eram acostumadas a fazer e fazer sem serem levadas em consideração, né? Onde o que se ganhava era na produção e não na qualidade da produção. E nós entramos num momento de entender o ser humano e de trabalhar, né, o relacionamento humano para que esse relacionamento humano contribua no desenvolvimento de uma melhor produção. Né? Então, a origem da teoria das relações humanas, ela se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a necessidade que essas empresas sentiram em humanizar e democratizar a administração. Também ela se deve ao crescente desenvolvimento das ciências humanas, como a psicologia e a sociologia, que vieram exigir muito mais do que apenas o fazer, né? Não fazer simplesmente por fazer, por cumprir um papel ou cumprir uma obrigação no final do dia, mas o fazer com motivação. Né? As ideias da filosofia pragmática também contribuíram bastante para o desenvolvimento dessas relações humanas, né? Do estudo das relações humanas e outras coisas mais. E nós tivemos várias pessoas pesquisando as relações humanas. Vários pesquisadores se debruçaram, fizeram pesquisas, né? E apresentaram vários pressupostos diferentes que foram lançados a partir dessas pesquisas. Esses pressupostos, você, aluno, poderá ler alguns deles em nosso livro do IBADEP, na página 22. Vai lá e leia, não esqueça. Né? E o que nós esperamos do obreiro e da obreira com relação às relações humanas? Né? O obreiro e a obreira, com certeza, Deus quer que eles sejam grandes promotores dessas relações humanas. Né? Por quê? Porque Deus se relaciona com o homem desde o jardim do Éden. Em momento algum, Deus se distanciou do relacionamento com o homem. Quem se distancia do relacionamento com Deus é o homem. E isso não acontece da parte de Deus para com o homem. Quanto mais o homem foge do relacionamento com Deus, mais Deus cria meios, motivos, né, e formas de buscar e retomar esse relacionamento. Né? E para o obreiro e a obreira de Deus, caberá o quê? Né? Com relação às relações humanas na obra de Deus, no desenvolvimento da obra de Deus. Isso é bem importante, preste atenção. Promover a integração entre o grupo constituído por sua família e pela congregação. Também cabe ao obreiro e à obreira preocupar-se com a participação dos seus liderados. Nós não estamos aqui apenas para nós participarmos como obreiros e obreiras, nós devemos estar preocupados com a participação daqueles a quem nós lideramos. Também nós precisamos reconhecer a capacidade dos nossos liderados. Às vezes nós achamos que eles não têm capacidade, mas as relações humanas nos chamam a conhecer e a detectar nesses liderados as capacidades deles.
Também nós precisamos nos preocuparmos em tornar o trabalho desse nosso liderado, dessa pessoa que está junto conosco, caminhando na obra do Senhor, prazeroso. Relações humanas nos pede isso, nos pede criar ambientes agradáveis, né? Criar formas de trabalho agradáveis para que os nossos obreiros, as pessoas que chegam até nós, né, e que venham a ser os nossos obreiros, eles se sintam acolhidos. Né? Então nós precisamos criar ambientes prazerosos. Também nós precisamos enfatizar as responsabilidades sociais que a igreja tem com o mundo. Né? Relações humanas é isso, é trazer a responsabilidade que a igreja tem, não somente com a igreja e com seus obreiros e com suas obreiras, né? Ou então com os seus membros, é trazer também e apresentar as responsabilidades que a igreja tem com a sociedade, né? As relações humanas que Deus quer de nós é justamente o sair, né? Saia para fora, né? Parece um pleonasmo, uma redundância, mas é isso mesmo, né? É sair para fora, não é sair para dentro, porque às vezes nós saímos para dentro, esquecemos que as relações humanas nos chamam para algo mais, o sair para fora, né? Também o que nós precisamos estimular a equipe a atender às necessidades de quem entra no nosso tempo. Relações humanas é isso, é deixar de olhar a nós mesmos, né? É deixar de fazer as coisas mecanicamente. E como nós fazemos coisas mecânicas em nossas igrejas, não é mesmo? É deixar disso e olhar para o outro, né? Olhar para aquele que está nos buscando. Né? Também nós precisamos, como obreiros e obreiras, sermos eternos estudantes dessa natureza humana. Né? Estudar e entender o ser humano em cada época específica de sua vida. Também nós precisamos preparar a equipe pastoral e o povo de Deus para os conflitos, né, que venham a ser decorrentes das relações humanas. Mostrar que bons relacionamentos podem ajudar a vida a ter sentido e dar oportunidade para novos líderes e para novos critérios de liderança, de acordo com as necessidades não nossas, mas as necessidades do reino de Deus. Né? Então, quais são as bases para uma boa relação humana? Ou quais são as bases das boas relações humanas? Né? Em primeiro lugar, a base é o amor. Ele é a base de todo o relacionamento humano. E você sabe por quê? Sabe? Vou te contar. Porque Deus é amor. Acima de qualquer coisa, Deus é amor. O amor é indispensável na tarefa do exercício do ministério. E Paulo nos deixa isso muito claro lá no texto de 1 Coríntios 13. Em Coríntios 12, ele vem relacionando para nós os dons, né, que a igreja recebe, que os santos recebem. E terminando de falar desses dons, ele fala que nada disso é suficiente ou nada disso importa se com isso nós não tivermos o amor. Né? Então não adianta nós termos vários dons e o amor ser esquecido. Preste atenção, aluno e aluna. O amor é paciente, é bondoso, ele não é ciumento, não é orgulhoso, não é grosseiro, não é egoísta. O amor não fica irritado, não guarda mágoas, ele se alegra quando alguém faz o que é certo. O amor é resiliente, ou seja, ele não desiste, ele suporta as adversidades com fé. O amor é o que deve reger as nossas relações humanas. Ele é o alicerce de todas elas. A Bíblia é recheada de relações humanas e o amor é o norte dessas relações humanas. Nós vemos o relato de várias igrejas nas cartas paulinas, onde o amor é colocado a serviço. E nós vemos também que onde o amor não é colocado a serviço, onde o amor é deixado de lado, o apóstolo Paulo chama a atenção para a importância desse amor, né? Que foi o caso da igreja de Corinto. Não adianta nada tantos dons e o amor esfriar em vocês. Né? Pois é, amados, hoje nós observamos vários jovens, né, vários adolescentes que têm se perdido estão se perdendo na essência daquilo que é puro, né?
daquilo que é bonito aos olhos do nosso Criador. Falo isso porque agora a gente vai falar sobre as relações humanas ante o pecaminoso ficar e o namoro. Esse é um tema que tem mexido muito com as estruturas das nossas igrejas, né? Nós hoje ouvimos os nossos jovens, os nossos adolescentes dominados por um desejo que não vem de Deus, né? Onde deveria o amor prevalecer, né? Hoje a gente ganha a conotação do ficar, né? O amor é trocado por um simples ficar, né? E por isso os nossos jovens eles vão passando de relacionamentos em relacionamentos, né? E acham que isso é normal. A nós, como líderes, cabe orientar esses jovens, ensinar esses jovens e esses adolescentes, né? Porque há algo muito maior que Deus quer deles, né? E esse algo muito maior é justamente resgatar essas relações humanas saudáveis, né? Onde acima de qualquer coisa o ser humano deve ser valorizado. O ficar desvaloriza o ser humano, né? O namoro ele é um excelente exercício do amor. Então, por que você deixar de namorar para ir passando de pessoa a pessoa, né? De mão em mão, como eles falam, né? E a gente pode observar hoje na linguagem de muitos jovens, e inclusive às vezes na linguagem de jovens da nossa igreja. Eu já fiquei com tantos. Tá, mas e daí? O que isso agregou na tua vida, né? O namoro é o momento onde o homem e a mulher se conhecem, né? E eles começam a entender a construção de uma vida a dois. Isso é importante, né? Nós não devemos pular isso e nós não devemos também deixar isso de lado, né? É um momento onde nós aprendemos que amar não é apenas um sentimento, que o amor ele vai muito além de um sentimento, que o amor é renúncia, é amparo, é companheirismo, né? Por isso é importante que o namoro esteja sempre de acordo com a vontade de Deus. E o ficar não é a vontade de Deus para a vida de jovem nenhum. Também é importante que namorados tenham afinidade mútua de valores, né? E acima de tudo, o namoro cristão ele não pode ser estabelecido somente com base na atração física, que a gente vê muito isso hoje também, né? Que o amor seja o centro de todas as nossas relações humanas, amado estudante. E que nós possamos, como Cristo, olhar além do ser humano, olhar com os olhos de amor, olhar com os olhos de acolher, de fazer com que aqueles que chegam a nós se sintam bem. E olhar com olhos diferentes aos nossos jovens e adolescentes, chamando eles à necessidade de repensar nos seus posicionamentos e nas tomadas de decisões equivocadas que eles têm tomado com relação às práticas que deveriam ser práticas de namoro. Bem? Deus abençoe todos vocês. Até a próxima aula.